segundo bloque, quedó pendiente la pregunta acerca del momento. Si bien tu, tu trabajo tomó un camino hacia la teoría y hacia la historia, en relación a la historia, hay un trabajo de suma importancia que es cuando te zambulliste en la investigación histórica de la creación de la fotografía en Brasil y descubriste a Hércules Florence. ¿Cómo aparece ese descubrimiento y de qué manera abordaste esse tema tão difícil? Bem, isso daí foi já em 73, 74, quando eu tive contato com. Nessa época, Daniel, eu já tinha um interesse muito grande pela história da fotografia e escrevia uma página mensal no suplemento literário do periódico O Estado de São Paulo. E um dia me apresentaram um senhor, Arnaldo Machado Florence, que dizia que um antepassado dele havia feito um descobrimento fotográfico uh, anterior, que seria ele o inventor da fotografia. Eu obviamente, não levei isso a sério e deixei isso de lado. E vários meses depois ele apareceu outra vez e insistiu que eu visse os documentos, os manuscritos do seu antepassado. Bom, e ele morava em Campinas, aí eu também não tinha muita vontade de ir fazer uma viagem de 100 quilômetros e eu não estava acreditando em nada disso. Bom, finalmente um dia eu fui e vi aqueles manuscritos e notei imediatamente que eram todos escritos em francês, 5, 6 manuscritos, que aquilo achei que deveria de ser, pensei que devia de ser visto com mais cuidado, com mais atenção. E essa foi minha postura durante 4 anos, acho que de 72 a 76, que ele me colocou à disposição esses manuscritos, esses documentos, cópias fotográficas ou cópias de desenhos e escritos em papel fotográfico, que eu também não tinha certeza da autenticidade disso, e nem da autenticidade dos próprios manuscritos, mas de uma maneira ou de outra eu estudei e cada vez que mais me aprofundava nessa documentação, mais convencido eu ficava da autenticidade e da fidedignidade dessa documentação. Por esses documentos, bem, a verdade é que essa figura do Hercule Florence, né, que é o nome dele, um francês de Nice que viajou para o Brasil em 1824, tinha 20 anos de idade, como grumete, como marinheiro de um navio, naquelas viagens de volta ao mundo, e que depois acabou se fixando no Brasil. Ele participa de uma importante expedição científica chefiada pelo Barão de Langsdorff, que era cônsul-geral da Rússia no Brasil. É uma longa história que eu não vou entrar em detalhes, mas eu tinha conhecimento dessa fantástica viagem de 1825 a 1829, uma viagem por via fluvial da província de São Paulo até o Amazonas e depois a volta pelo Atlântico até a província de São Paulo. É uma viagem de 13 mil quilômetros. E que só se tornou conhecida essa viagem jamais no fim do século. Essa viagem aconteceu entre 25 e 29, essa expedição, e por inúmeras razões, principalmente pela doença que acometeu o chefe da expedição, Langsdorff, atacado de beriberi, da malária,
E essas doenças tropicais, ele acabou perdendo a razão e retornou para sua terra natal. Essa história começou a ser conhecida no final do século e durante todo o século XX, muitos estudiosos investigaram detalhes da flora, da fauna, da, do índio brasileiro por meio dos estudos, dos relatos dessa expedição. Relatos esses que na maior parte foram feitos pelo próprio Florence, porque a maior parte dos membros da comissão científica adoeceram durante a viagem. E através de uma iconografia fantástica dos desenhos que Florence fez ao longo de toda a expedição. Mas quando ele retornou a São Paulo, em 1830, e ele foi residir na vila de São Carlos, hoje Campinas, uma das principais cidades do interior paulista, se não a mais importante. E aí começou a se dedicar. Ele era realmente uma pessoa que, embora não tivesse formação científica nem artística, era um desenhista e um pintor. Inato. De um talento inato, fantástico, e de um interesse, quer dizer, que relembra muito o aspecto humanista, né, e a influência do iluminismo, né, nesses expedicionários, aventureiros e artistas e pintores, principalmente pintores da natureza do século XIX. E ele teve um interesse muito grande desde o princípio em se dedicar às artes gráficas. Ele dizia que uma província de São Paulo, quer dizer, naquela época São Paulo não tinha nenhuma expressão como indústria nem como comércio, né? Era realmente afastada do litoral. Foram as cidades litorâneas, a costa brasileira, que primeiro se desenvolveram, e principalmente o Rio de Janeiro, capital do Império. São Paulo não tinha nenhuma oficina impressora, a província. E ele começa a se interessar por métodos, buscar sistemas, desenvolver de si mesmo, né? E das ideias que tinha de sistemas de impressão. E acaba descobrindo um sistema que deu o nome de poligrafia, que seria, vamos dizer, um embrião do mimeógrafo, que era aquele instrumento de fazer muitas cópias e que era muito distribuído, né? Pelas todos os anos 30, 40, nas fábricas da empresa por toda a esquerda, usava desse método de impressão a álcool muito rápido. Ele desenvolve um sistema muito semelhante e ele tem ele estava envolvido nessa pesquisa de métodos simples de impressão num lugar absolutamente ausente de qualquer forma de um lugar realmente caboclo, atrasado, um meio inculto e sem comunicação e sem isolado, não é? Como era o restante de todo o Brasil, de todo o interior do país. Mas um rapaz, um jovem de 16, 17 anos, Joaquim Correia de Mello, que trabalhava na farmácia, na botica do sogro de Florence, fala para ele das propriedades do nitrato de prata como uma substância que é afetada pela luz, que pode que se modifica através da ação da luz. E isso foi o suficiente para que Florence comece a desenvolver pesquisas buscando aperfeiçoar o seu método da poligrafia,
usando sais de prata. Bom, isso acaba, é uma longa história que a gente poderia ficar aqui 2 meses falando, mas acaba resultando na descoberta de um processo fotográfico. Ele utiliza a câmera obscura, que ele tinha conhecimento da câmera obscura, como tinha o conhecimento da câmera obscura qualquer pessoa com o mínimo de educação, desde a época, desde séculos anteriores, e descobre nos sais de prata uma possibilidade de copiar por contato com chapas de vidro desenhadas, escritos e desenhos. O processo também é longo para explicar. Mas ele utiliza o nitrato de plata como numa emulsão sobre algum suporte de papel ou algo assim? Exatamente. Ele, desde o princípio, utiliza o nitrato de prata sobre papel. E faz uma matriz em vidro constituída por a luz do lampião, a fumaça do lampião, né? E com goma arábica. Ele faz uma massa e recobre o vidro e desenha ou escreve sobre o vidro com pontas finas de agulhas, né? Mais rombudas, mais grossas, menos grossas, e ele tem um original. Que depois isso se chamou cliché vert, que foi muito usado pelos pioneiros da fotografia na França, na Inglaterra. E essa matriz de vidro era a matriz pela qual ele colocava papel sensibilizado, inicialmente com nitrato de prata e mais tarde com cloreto de prata e cloreto de ouro. E obtém, pela ação da luz do sol, diretamente, pelo longo tempo de exposição, imagens desses escritos e desses desenhos. Que podem ser reproduzidas e multiplicadas. Exatamente. Bem lembrado. Essa é a raiz da experiência dele, é a multiplicação. É a produção em série de textos e desenhos. Essa é a ideia. Quer dizer que aí ele inaugura um método que depois o Walter Benjamin intitula a era da reprodução técnica, não é? A gente podia dizer isso porque, na verdade, isso seria, vamos dizer, um ancestral do que vai acontecer depois de forma muito mais perfeita. A dele ainda era bastante tosca, bastante, vamos dizer, preliminar do que como foi também a invenção de Daguerre ou de Talbot, que depois será com financiamentos, isso será aperfeiçoado. Bueno, con estas palabras vamos a fechar este segundo bloco, mas vamos a dar uma continuidade no terceiro para ubicar em contexto um momento em que Hercule Florence faz aquele grande descobrimento. Vamos a falar de contexto histórico que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, para que o público interprete y logre entender qué pasa, el valor de la fotografía en ese momento. Una pausa y enseguida volvemos.